Começando o programa Miscelânea: Fatos e Curiosidades do Mundo Empresarial, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Começa agora mais um dos nossos encontros Miscelânea, que é Mário Divo, e eu recomendo já de cara que quem estiver acompanhando esse programa também acompanha o Café com Letras. Ali eu indico um livro chamado Inner Game, e esse livro ele tem muita influência dentro dos assuntos ligados ao coaching, e é sobre esse tema que eu quero explorar aqui, principalmente na questão do que muita gente procura interpretar como diferença entre o coaching e a mentoria. Então, conheçam o livro lá no Café com Letras. Aqui eu quero comentar para vocês até que ponto isso é ou não uma verdade, pelo menos na minha interpretação. Fui convidado para desenvolver um programa de treinamento para quem já é coach, para quem já fez curso e que de alguma maneira tem encontrado ou dificuldades ou limitações ou algumas barreiras para a prática daquilo que estudou. E eu e um outro profissional que também foi convidado a fazer esse mesmo trabalho, estávamos conversando e percebendo o seguinte: existe uma crença, um mito que é muito divulgado nas escolas de coaching, e aí não vou generalizar, talvez em grande maioria das escolas de coaching, de que a mentoria é uma coisa e que o processo de coaching é outra. Que o coaching ele vai se centrar em alcançar resultados, e a mentoria estaria muito associada a uma transferência de conhecimento, em que o coaching estaria muito ligado a alcançar, portanto, metas, e na mentoria a transferência de conhecimento. Com isso, ambas estariam trabalhando em desenvolvimentos de competências, sejam pessoais ou profissionais. Mas as escolas procuram diferenciar isso de uma maneira bastante radical. Eu quero questionar isso porque se o coaching ele é muito baseado numa sequência de perguntas que o profissional ou o cliente, vamos chamar de cliente, vai precisar ir respondendo, e com isso desenvolvendo uma nova visão a respeito dos seus interesses, dos seus objetivos. Se essa é uma visão dada para o coaching, uma sequência de perguntas, na mentoria é dada a questão da transferência de conhecimento como de alguém que sabe mais para alguém que precisa desenvolver esse conhecimento. E aí vem a questão: e se a pessoa, o cliente, estiver num limite de informação, ou no limite, digamos, de um momento pessoal, em que as perguntas às vezes não fazem sentido, e ele vai precisar de tempo para pesquisar? E será que todos nós hoje temos tempo para isso? Ou será que muitas vezes um empurrãozinho, uma dica, uma ajuda que o coach der, assumindo esse papel mentor de transferência de conhecimento, não vai fazer com que o cliente possa dar um salto e ganhar em tempo e ganhar em avanço nesse processo? Note, eu não estou dizendo para o mentor fazer tudo ou dizer tudo. Eu estou dizendo que muitas vezes o cliente vai se cansar hoje com as demandas que as pessoas têm, vai se cansar e vai ficar, eu diria, cansado talvez não seja a palavra boa, ele vai ficar pressionado por perguntas e vai entrar num estresse interno que muitas vezes vai prejudicar o trabalho. Então, eu já fiz estudos e quero trazer aqui para vocês uma informação que reforça tudo isso que eu estou falando. Na década de 80, mentoria e coaching
estavam muito próximos. Uma autora, uma pesquisadora da época chamada Katie Cram, escreveu um artigo em 83, depois em 85, em que o coaching era posicionado como uma das funções da mentoria. E naquele momento, basicamente envolvendo desenvolvimento de carreira. Mais tarde, em 1999, ou até 1999, esse conceito permanecia, e um outro pesquisador chamado Ray Carr, em 1999, continuou a manter afinado esses conceitos, e ele escrevia que entre os 10 pontos fundamentais para o sucesso de um mentor, um deles era explicitamente a necessidade de aplicar habilidades de coaching para criar a visão, explorações para o futuro, desenvolver pontos fortes, enfrentar as barreiras que as pessoas às vezes se impõem e usar habilidades de relacionamento. Ou seja, essa sequência de perguntas, esse ferramental do coaching existia como um dos 10 pontos fundamentais que o mentor deveria conhecer e saber aplicar. A partir da virada dos anos 90 para 2000, o que aconteceu? O coaching ganhou uma notoriedade e o livro Inner Game é considerado como um dos momentos de virada e passou a ser tratado como algo separado da mentoria. Quando, na realidade, se o profissional de coaching pensar que a realidade do coaching é gerar no cliente uma capacidade de autorreflexão e a partir daí ganhar em confiança e ganhar em autoconhecimento, muitas vezes a função da mentoria, que é uma pequena transferência de conhecimento para um ponto específico, ou um empurrãozinho para o cara que está querendo se desenvolver, poder ganhar no tempo o aprendizado ou aquela informação, na minha visão, o trabalho cujo objetivo é ajudar o cliente, ele tem que juntar os ferramentais e fazer com que o cliente avance sem necessariamente ficar vinculado e batendo tambor de que uma coisa é diferente da outra e as duas coisas não se misturam. Pois bem, acabamos aqui com a miscelânea de hoje. Pense em tudo isso que eu falei e fica a pergunta: você concorda, discorda? Encerro por aqui o miscelânea de hoje, desejando uma excelente semana e até o nosso próximo encontro. Chegamos ao final do programa Miscelânea: Fatos e Curiosidades do Mundo Empresarial, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Ouça Miscelânea: Fatos e Curiosidades do Mundo Empresarial, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 9h30 da manhã, com reprise na quarta-feira, às 12h30 e na quinta, às 15h30, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.